Medicina germânica é enganação? Vem comigo entender qual é a resposta dessa pergunta e por quê. Algumas pessoas acham que é enganação. Por quê? Porque primeiro que a gente trabalha com a cura a nível, de mente, corpo e alma, a nível de emoções. E muitas pessoas, para muitas pessoas, isso ainda não é possível. Elas creem que somente remédios vão atuar aí nas doenças, ou elas acham que as únicas que sabem é a medicina convencional, e isso não é verdade. As pessoas também podem achar que a medicina germânica é uma enganação. Porque o Dr. Hammer, quem descobriu essa medicina, foi inclusive perseguido, muito perseguido, quando fez todas as descobertas, e o acusaram de muitas coisas injustas, que quem sabe a história real sabe exatamente que ele não teve culpa alguma. Então essas pessoas, acabam falando que medicina germânica é uma fraude ou que é enganação, e a realidade não é essa. Então eu vou te mostrar por quê. Mas antes de eu te mostrar por quê, eu quero falar sobre o quanto as pessoas resistem a algo novo. Então não é somente a medicina germânica que sofre resistência, mas outras medicinas, como por exemplo a própria acupuntura, medicina ayurvédica, outras medicinas também já sofreram todas essas perseguições e hoje são muito mais aceitas, inclusive em programas do próprio SUS são utilizadas, o próprio Reiki. Então, gente, o fato é que a gente não pode negar que as terapias energéticas, as terapias alternativas, e quando a gente fala em alternativa, a gente está se referindo a todas aquelas medicinas que não entram pela medicina convencional, tudo que é considerado alternativo, tudo isso ajuda pessoas. Hoje não é só a medicina germânica que tem curado milhares de pessoas, que tem ajudado na cura, mas muitas medicinas que não é a medicina convencional têm contribuído e muito, tem sido a salvação de muita gente. O problema é que em todas, por trás, da história, sempre na história de todas as medicinas que são novas e que estão ajudando, existe uma perseguição tremenda. E isso por quê? Primeiro, que existe a indústria farmacêutica por trás, que com certeza quer continuar lucrando, quer continuar inventando mil e umas doenças, quer continuar aumentando os diagnósticos. Por quê? Porque precisa de mais remédio, precisa de mais vacina, enfim, todas as intervenções, que lucra muito por trás. Então eles acabam lucrando, eles acabam ganhando muito dinheiro. E hoje nós somos formigas perto, do que acontece por aí. Então é uma indústria bilionária, e a gente não tem nem noção do quanto de dinheiro que rola atrás disso. Então, gente, com certeza a luta é grande, tem resistência, mas eu falo que a gente sempre tem que seguir a nossa iluminação, sempre tem que olhar para o que realmente deve ser feito. O fato é que existe um resgate de toda a nossa natureza. A gente precisa ir limpando isso dia após dia e resgatando quem nós somos. Porque sim, esquecemos de quem nós somos e nós somos natureza. Quanto mais a gente intervém com remédio, quanto mais a gente intervém com terapias agressivas, tratamentos agressivos, mais o nosso corpo responde, mais a natureza responde de forma muitas vezes brutal, muitas vezes o corpo não consegue controlar essa resposta. Então sim, essas medicinas trazem o resgate da natureza e é necessário. Então vamos pensar na psicologia. A psicologia também era considerada uma pseudociência, e teve toda a sua trajetória, todos os pensadores, seja Freud, seja todos, gente, todos foram ditos como loucos, como se nada daquilo que eles estivessem falando na época fosse real. E hoje é considerado uma ciência. Então, para a gente ver que sim, existe uma história, existe uma caminhada por trás com a medicina germânica,
germânica não vai ser diferente. Então, falando um pouco da cura, né, para provar que não é enganação nenhuma, eu vou deixar aqui alguns depoimentos para vocês assistirem de pessoas que eu já ajudei, de pessoas que eu insisti na cura dessas pessoas e elas acreditaram, né? Acreditaram na medicina germânica, acreditaram no meu trabalho. Então, eu vou deixar aqui para vocês assistirem. E se você gostou desse vídeo, dá um like aqui pra mim e se inscreve no canal. Um super abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Vim de um histórico bem sofrido, assim, de 15 anos de depressão, de transtorno de ansiedade generalizada, e de uns 2 anos pra cá, assim, um pouquinho antes da pandemia, eu comecei a ter dores psicossomáticas, né? Aquelas dores, aí os médicos não diagnosticavam o que era. Aí que eu conheci, né, a medicina germânica, né? Eu tive a cura da minha depressão com 23% do curso, aí eu já tinha retirado toda a medicação que eu tomava, eu não tomava mais nada. Em 2013, minha esposa pegou câncer no intestino e no fígado. No primeiro ano, a quimioterapia deu resultado. Hoje eu sei que a quimioterapia não é para isso. Voltou o tumor, aí ela teve um colapso fulminante do fígado e faleceu. Foi o pior momento para nós. A gente viu que tinha câncer de fato e não tinha para onde correr. Mas depois que ela faleceu, tentei entender por que minha esposa tinha falecido. Entrei no curso da Marina e eu tenho atendido hoje várias pessoas usando a germânica. A Hélia tinha câncer no fígado, nos ossos, no pulmão e no estômago. Esse é um câncer metastático que não tem cura. A medicina não sabe como curar isso aí. Cada dia eu tratava um tumor, no dia seguinte eu acompanhava como é que foi a noite. Eu pedi para ela uma PET scan dali a 30 dias. Examinou o corpo inteiro e o médico sabia onde que ela tinha câncer, pelos exames anteriores que ele sempre pede. Aí colocou 4 itens. O estômago não tem mais sinal de câncer. O fígado não tem mais sinal de câncer. O pulmão não tem mais sinal de câncer. Não há sinal de câncer mais nos ossos do corpo. É muito gratificante ver essas coisas acontecendo, né? A pessoa se curar e perder o medo. Ali, através do entendimento, eu pude começar a trabalhar curas que eu buscava há muito tempo. Há muito tempo. Eu sofria de rinite num estado muito severo. Muito severo. Agora, em março de 2022, né, eu já vou comemorar 3 anos sem crise. Eu desenvolvi um tumor na mama. Então, o meu primeiro caso de sucesso foi comigo mesma. Foi uma decisão muito difícil, porque quando a gente recebe um diagnóstico na medicina normal, né, você tá com um tumor, você vai ter que fazer acompanhamento, que você vai ter que fazer biópsia, você vai ter que fazer isso, aquilo e tudo mais. Eu simplesmente olhar pra cara da médica e falar, tá bom. E voltar lá meses depois, sem ter feito mais nenhum outro, né, procedimento que ela tinha recomendado, isso foi uma decisão muito difícil. E meses depois, eu voltei no mesmo lugar, com a mesma médica, o mesmo aparelho, eu fiz o mesmo exame e não tinha absolutamente mais nada. A partir daquilo, eu falei, uau, medicina germânica é algo assim surreal. Eu atendi uma cliente também que em uma sessão, ela tinha anos o HPV e ela já tinha feito outros tratamentos, né, não da germânica, e foi muito espetacular. Eu estou com o resultado do exame dela aqui comigo. Ela me gravou um áudio, ela mandou o resultado para mim via WhatsApp, ela falou, eu não tenho mais o vírus. Foi depois da sessão.